Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Cosmovisão. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante que terá ligação com a nossa última aula, que vai ser um pouco mais para frente aí, que será exatamente sobre o homem nacional ou o homem brasileiro, né? Nós vamos fazer aqui uma leitura da nossa cultura partindo aí da bibliografia de nossos próprios historiadores e de nossos próprios filósofos. Então, o olhar de como que o homem nacional, eu vou usar aqui como sinônimo o homem brasileiro, o homem nacional, ou simplesmente brasileiro ao longo da nossa apresentação, como que esse caráter, como que essa cultura, se é que nós podemos falar que é uma única cultura, ou se há mais de uma cultura, culturas distintas dentro do mesmo país, como que esse caráter, então, ele veio a ser formado aí ao longo do tempo desde nossa colonização. Então, lógico que o homem nacional não surgiu a partir daí. Se nós formos pegar, o Brasil, logicamente, já era habitado antes, então nós vamos ver aí desde com os primórdios aí da nossa terra até os dias de hoje, como que a Bíblia, como que a literatura enxerga o homem brasileiro. Isso vai explicar bastante coisa, né? Na verdade, se nós aplicarmos aí a grade de Cosmovisão Cristã, que é exatamente a intenção, né, dessa aula, aplicarmos a grade de Cosmovisão Cristã a essa leitura do homem nacional, nós veremos aí que um cenário bem, não tão surpreendente, mas um cenário bem interessante surge ao final. E essa aula de hoje nós vamos linkar, vai servir aí de pré-requisito, digamos assim, ou de uma base para a nossa aula sobre cristianismo e cultura, que nós teremos um pouco mais adiante. Então, vamos falar aqui, como já falei, sobre o homem nacional. Dentro ainda desse contexto, nós também tomaremos a totalidade dos habitantes deste país. Então, não interessa a questão de credo, não interessa a questão de gênero, não interessa a questão de etnia, digamos assim. Quando eu me referir a homem brasileiro, estarei falando sobre a totalidade dos habitantes do país. É possível falarmos que no Brasil nós temos uma única cultura ou nós temos culturas distintas dentro de um único país? Nós temos aí posições díspares dentro da literatura, nós temos posições diferenciadas se nós formos procurar aí sobre esse tema. Particularmente, eu me afilio aí à posição que afirma que no Brasil nós podemos falar de uma única cultura. Ainda que isso possa parecer a uma primeira visão, um racionalismo aí intelectualista, falarmos de cultura ou de culturas distintas, essa abordagem, ao menos no início, ela é interessante para que nós consigamos tratar desse assunto como uma totalidade. Então eu vou trazer aqui para vocês o pensamento de Regis de Moraes. Então vocês podem observar aí na referência bibliográfica que eu faço dos textos que em alguns momentos eles não vão ter, na verdade, citação de páginas. E eles também não estarão entre aspas, exatamente porque essa é a minha leitura resumida da obra da qual eu estarei conversando com vocês nessa aula, tá? Então, por isso que muitas vezes a gente vai trazer o pensamento de determinado historiador ou de determinado filósofo, e na referência bibliográfica vai ter a obra e o nome do respectivo autor, tá? Então, assim, isso sou eu trazendo para vocês já uma versão resumida, lógico, subjetiva, a partir do momento que é um resumo ou uma captura minha a respeito daquela obra sobre determinado assunto. Bem, então, Regis de Moraes, ele vai defender que existe, então, que nós podemos falar em uma cultura única no país. Então ele fala o seguinte, olha, nós poderíamos até descer ao ponto de termos várias culturas se eu fosse tomar essa análise de um ponto de vista muito profundo, a partir do momento em que eu teria hoje já grupos diferentes dentro de determinada cultura brasileira, como por exemplo, eu poderia ter uma cultura nordestina, uma cultura sulista, ou uma cultura dos Pampas, ou ainda, por exemplo, poderia ter uma cultura dentro de uma mesma cidade,
por exemplo, Brasília, que é onde, né, a nossa cidade, eu poderia ter culturas ainda distintas, como, por exemplo, cultura do funcionalismo público, ou então cultura de determinados segmentos sociais, como, por exemplo, a cultura dos regueiros, ou cultura dos roqueiros, ou cultura desse tipo de coisa. Então, Régis de Moraes ele fala o seguinte, olha, se eu for observar desta forma e com essa profundidade, digamos assim, profundidade não no sentido de cuidado, de análise, mas profundidade no sentido de ter uma visão quase que microscópica ou individualista da cultura, ele fala que essa não é a melhor visão. Afinal de contas, em praticamente nenhum país eu poderia falar de uma cultura, né? Afinal, nós teríamos subculturas distintas em praticamente todo o país, em praticamente todos os países, salvo aqueles países muito pequenos ou muito recentes ou este tipo de coisa. Então, ele coloca que a existência de subculturas ela não descaracteriza uma cultura maior. Né? Então isso é bem interessante, mas também existem aí limitações para se definir o que seria uma cultura. Né? Então o método de Régis de Moraes ele usa um método histórico-filosófico em que ele defende a sua posição. Então ele fala o seguinte, olha, o Brasil ele já tem uma história suficiente, digamos assim, uma história temporal suficiente de sua existência, desde sua descoberta e sua colonização, bem como já existem correntes filosóficas próprias do Brasil, do país. Então, a partir desse pressuposto, ele defende que nós podemos falar em uma cultura brasileira, em uma cultura nacional, e não em culturas brasileiras. Tá? Independente da posição que você possa vir a ter, essa, na verdade, é só uma introdução e não vai desmerecer ou não vai tirar, na verdade, a validade daquilo que nós viermos a tratar aqui nesse curso. Então, dentro dessa característica mestiça e sincrética que Régis de Moraes ele coloca da cultura brasileira, nós vamos começar, como eu sempre costumo, do início, dos primórdios. Né? Então nós temos aí uma questão bem interessante no país, que a primeira leitura do homem brasileiro, a primeira leitura do homem nacional não foi feita por brasileiro. Né? Então, assim, essa primeira visão ou essa primeira leitura dos habitantes de nossa terra e daqueles que aqui estavam chegando foram feitas por estrangeiros. Né? Então nós tínhamos aqui já índios, né? Basicamente uma população indígena que tinha uma cultura distinta daqueles que estavam chegando. É difícil a gente falar em termos de progresso em relação a essas sociedades, né? Falar uma sociedade evoluída como os portugueses e espanhóis chegaram ao Brasil, onde tínhamos uma sociedade atrasada, um povo primitivo. Isso não guarda sentido se nós falarmos do ponto de vista de cultura. Né? Então, assim, não existiria nesse aspecto uma cultura mais avançada ou uma cultura menos avançada, mas culturas distintas. Do ponto de vista tecnológico, lógico, aí sim nós teríamos uma diferenciação do ponto de vista desses povos diferenciados. Mas essa primeira leitura foi feita, então, por esses estrangeiros. E o que eles passaram a analisar? O homem nacional daquela época, exatamente os índios. O primeiro autor que eu quero trazer para vocês foi Gabriel Soares de Souza. Gabriel Soares de Souza, ele vai analisar ali os caetés. E os caetés é uma nomenclatura que ele passa a introduzir no nosso vocabulário para se referir ali aos primeiros moradores do litoral pernambucano. Então, Gabriel Soares de Souza, ele vai falar o seguinte dos nossos índios. Eles falam que, na verdade, esse povo, esse homem nacional, ele era bastante belicoso e ele estaria sempre a buscar o mal dos portugueses. Bom, independente da motivação da leitura de Gabriel Soares de Souza, ele tem essa visão um tanto pessimista ou um tanto ruim
daqueles homens que habitavam o litoral pernambucano, aqueles índios que habitavam ali o litoral pernambucano. E ele cita algumas etnias dos caetés, né? Então ele cita, por exemplo, os pitiguares, que são apresentados ali como praticantes de canibalismo, de que eram movidos à vingança e de que os próprios índios entre si nunca estavam em consenso, de que na verdade uma tribo estava sempre brigando com outra tribo e de que isso inclusive seria muito proveitoso para os portugueses, esse autoextermínio indígena. Então, Gabriel Soares de Souza continua na sua análise. Olha só que percepção deturpada ele formou ali em sua primeira leitura do Homem Nacional. Ele afirmou que os indígenas eles seriam desprovidos de qualquer tipo de fé, né? Sendo que qualquer aproximação rasa com uma cultura, uma etnia indígena, nós podemos facilmente perceber todo o contexto religioso, todo o contexto que os envolve ali dentro de uma cultura pós-morte, dentro de uma cultura de adoração, dentro de uma cultura que circunda, que orbita em torno de mitos, em torno de narrativas, em torno de descrições de fatos de fundo religioso. Então, assim, Gabriel Soares de Souza ele faz uma visão totalmente rasa e equivocada de que o indígena não teria fé nem verdade em si. E a única descrição física que ele faz dos indígenas seria de que, na verdade, eles teriam uma cor parda, uma cor baça. Então, essa foi a primeira leitura que nós tivemos aí dentro de uma cronologia do Homem Nacional, aí se referindo aos indígenas, né? E a sua obra, né, uma de suas obras, chamada Tratado Descritivo do Brasil, ele trata sobre os índios em um capítulo, dentro de um pedaço de um capítulo dos caetés, o nome é Os Caetés, né, e o resto da obra inteira ele fala sobre a terra. Ele dedica um capítulo muito maior, inclusive, do que ele dedica aos indígenas, sobre os abacaxis. Né? Se você quer entender abacaxi, leia a obra de Gabriel Soares de Souza. Tá? Então você vai aprender qual é a cor do abacaxi, você vai aprender qual é o tempo certo de plantar e de colher, você vai aprender quais são os sabores do abacaxi, seja frio ou seja quente, você vai ter várias dicas de como aproveitar a casca do abacaxi, você vai saber como plantar e cultivar o abacaxi, você vai ter várias receitas de como usar o ananás, né, o abacaxi. Então, assim, isso já conota um traço muito importante desses primeiros autores que analisaram o Homem Nacional. Nós veremos que até a formação de uma literatura própria, basicamente, esses autores eles tinham um viés de praticamente somente pararem para prestar atenção na terra do Brasil. Né? Então, assim, naquilo que o país produz, né? Naquilo que ele pode servir subsistindo ali a Portugal, ou então o que ele teria de diferente que poderia atrair ali ou movimentar o comércio português. Então isso é bem importante. A gente vê logo que esses autores não estavam preocupados com o homem nacional, mas eles estavam preocupados com aquilo que eles poderiam tirar do país. Um segundo autor, também dessa época inicial da análise do homem nacional, foi Pero Magalhães Gandavo. Né? E Gandavo, então, ainda analisando os caetés, ainda analisando esses índios, ele segue a linha, né, que nós vimos aqui. E ele também relata os índios como bárbaros, né? Fala que seria uma turba, números incontáveis de índios que, na verdade, estavam armados contra tudo e todos. Então ele segue essa mesma linha da beligerância, destacando a beligerância dos índios. E não era à toa, né, pessoal? Assim, não preciso nem explicar aqui, os índios estavam sendo aprisionados, estavam sendo massacrados, estavam sendo como objetos sexuais ali dos portugueses, estavam sendo retirados de sua terra e de sua cultura, e isso causou, pelo modo como os portugueses chegaram ao Brasil, lógico, um conflito, né? E isso foi o que saltou aos olhos ali desses primeiros historiadores, digamos assim. E se afirma, por exemplo, Pero Gandavo ele afirma tranquilamente de que os portugueses eles tinham grande vantagem bélica contra os índios e de que eles limparam simplesmente as costas, né? Então, assim, olha, o nosso trabalho aqui está quase, né, tem andado bem, graças a Deus.
A expressão que ele usa é exatamente isso, que Deus tem se mostrado favorável ali à coroa portuguesa, exatamente porque eles têm exterminado ali os índios, restando basicamente aqueles que não ofereciam uma resistência ou aqueles que eram mais fracos. Então a gente vê isso já na obra aí de Bergandavo. E mais ainda, ele relata os índios como seres bestiais. Então, ele descreve que os índios são dados, digamos assim, a serem desonestos e a serem cruéis. Então, mais uma vez, uma leitura totalmente deturpada e uma leitura totalmente, simplesmente do ponto de vista do colonizador. E ele fala mais ainda de que os índios eles seriam dados à sensualidade, desprovidos de razão. Mais uma vez nós vemos aí, por conta de que os índios, por andarem nus, e às vezes não, em várias tribos não existia uma questão da monogamia, né? Eles eram poligâmicos e tal. Então eles interpretaram isso daí como uma sensualidade fora de qualquer padrão dos índios. Eles se aproveitaram disso exatamente para fazer o que eles queriam ali em torno de suas maldades, em torno de suas intenções cruéis ali com esses primeiros indígenas. Para vocês terem uma ideia da leitura que ele faz, ele fala o seguinte, de que no dialeto, né, de que no idioma daqueles índios não existiam as consoantes F, nem L, nem R, né, pelo que faltaria a esses índios fé, lei e rei. Né? Então, assim, um salto, né, exegético, digamos assim, porque ele não conseguiu identificar essas consoantes. Ele falou que os índios não teriam, então, fé, não poderiam exprimir a sua fé, não poderiam exprimir a sua lei pelo que eles viveriam, então, sem religião, sem qualquer tipo de regulamentação de um governo, e também não teriam rei. Eles falam que, na verdade, os líderes indígenas não serviam praticamente para nada, simplesmente para liderar uma guerra ou para liderar ali algum tipo de ato que aqueles índios iriam praticar ali do ponto de vista de uma saída militar ou de uma saída ritualística. Então, basicamente, era essa visão que ele fez do primeiro, né, dos homens, aí, do homem brasileiro. Agora, já aí mudando um pouco, eu dou um salto aqui também, né? Não tem como em uma aula eu abarcar todos os autores, mas eu dou um salto agora já para uma leitura mais nacional, digamos assim. Né? Então, esses estrangeiros, eles começam já a ver ali uma miscigenação, já começam a ter pessoas nascidas no Brasil, e além disso também temos os jesuítas. Né? Então, os jesuítas começam a fazer os seus trabalhos ali evangelísticos, e eles também foram importantes historiadores, aí, mais com uma visão já diferenciada, digamos assim, desses colonizadores extrativistas, digamos, né? Desses colonizadores da coroa. Né? Então, os jesuítas, eles vêm também ligados à coroa, lógico, mas com uma missão, embora, digamos assim, embora colaborativa com esses outros portugueses, eles teriam, digamos assim, um cunho religioso por trás de seus trabalhos. E Frei Vicente do Salvador foi um daqueles que escreveram aí, que se debruçaram sobre o homem nacional. E ele fala uma coisa bem interessante. Ele fala que, na verdade, o Brasil seria uma grande terra sem população. Né, e de que parte dessa questão seria culpa da própria coroa portuguesa, de que teria a simples intenção extrativista dentro do Brasil. Então, assim, isso é bem interessante, porque ele começou a perceber de que essa ideia extrativista começou a contaminar, inclusive, os filhos da terra. Né? Então, os próprios brasileiros aqui nascidos, dentro dessa cultura da coroa portuguesa, começavam ou se portavam da mesma forma. Né? Então, assim, eles tinham essa mesma índole do ponto de vista de tratar a sua terra, ou também de tratar o seu povo primitivo, né? De tratar o seu povo original, melhor falando. Aqui, por exemplo, ele traz uma ideia de que não existiria a noção de república, né? De que não se encontraria nenhum brasileiro republicano, digamos assim. Não haveria cuidado pelo bem comum. Olha que interessante, já a leitura de Frei Vicente de Salvador, falando que no Brasil não existiria o cuidado com
a coisa pública, né? Então, assim, qualquer semelhança com nossos dias atuais não é mera coincidência. Isso é coisa que se arrasta e que já era visível à lente desses escritores, desses autores, aí por volta de 1500, 1600, né? Então, por exemplo, ele fala o seguinte, olha, o comércio não existe um local de comércio aqui no Brasil. O comércio ele é efetuado na casa das pessoas. Nas casas das pessoas. Então, assim, vê aí, na verdade, o particular assumindo, digamos assim, as coisas públicas, né? Então, não haveria, por exemplo, essa divisão de cuidado, não haveria o governo, digamos assim, o Estado, né? Lógico que não era assim, a coroa, lógico, nessa questão, a realeza, por exemplo, ou o público. A coisa pública não era cuidada nem pelos particulares, nem pela instância pública, e era simplesmente abandonada ao léu naquela época. Então, assim, uma visão bastante atual, infelizmente, já feita aí nos primórdios da colonização brasileira, que veio a moldar o caráter do homem nacional. Então nós passamos agora aos primeiros autores nacionais, né? Então agora nós já passamos a ter aí pessoas nascidas em território nacional, pessoas brasileiros mesmo, escrevendo sobre o homem nacional. Depois digamos assim, desse período onde se ignorou, né, os primeiros habitantes aí do Brasil, os índios, e também os negros, nós vamos ver um pouco adiante, mas também assim, o negro ele era basicamente ignorado dentro dessa leitura do homem brasileiro. Nós passamos a ter aí uma visão também um tanto romântica, digamos assim, e isso, logicamente, influenciada pelo romantismo francês, né? Então, assim, o romantismo francês ele começa já dentro de uma elite cultural do Brasil, e quando eu falo elite cultural, eu me refiro a brasileiros que teriam condições de estudar fora do Brasil e que teriam condições de ter contato com a cultura estrangeira. Então, nós tivemos já a leitura desses primeiros aí, autores. Domingos Caldas Barbosa, por exemplo, foi um autor que escreveu Viola de Lereno, né? E dentro, se nós formos pegar as suas músicas, nós veremos lá ele falando sobre as delícias do Brasil, falando sobre a amabilidade do povo brasileiro, do índio e do negro, exaltando, digamos assim, a resiliência, né? Do povo original do país e tal, e fazendo uma leitura um tanto romântica do Brasil e ignorando os seus problemas. Um outro autor, Gonçalves Dias, também dentro de suas obras, como por exemplo Primeiros Cantos, ele traz uma série de poesias ali, né? E nessas poesias nós vemos ali sempre uma exaltação do indígena, né? Uma exaltação do negro, né? Então, por exemplo, ele foca muito no fator racial, né? Ele fala que, na verdade, o índio, ao invés de ser um vilão, como antes retratado, ele retrata o índio como um povo corajoso, ele retrata o negro já como alguém forte, uma raça forte. Então, assim, nós vemos aí, então, já uma visão bem mais romântica a respeito do homem nacional. Então, o Brasil, ele vem de uma leitura um tanto pessimista e dá um salto, ele importa a cultura ali, o romantismo francês, e simplesmente passa a ter uma visão um tanto também utópica, digamos assim, dos nossos primeiros habitantes, aí, dos nossos primeiros homens nacionais. Finalizando essa primeira parte dos primeiros autores, nós podemos fazer uma leitura de que basicamente o homem nacional, ele foi escrachado negativamente, ou ele foi exaltado de um modo totalmente utópico, né? Então nós vemos que não há uma leitura fidedigna do homem brasileiro. Salvo ali de Frei Vicente de Salvador, que ele já faz ele já tem uma interpretação um tanto mais razoável e um tanto mais fidedigna, digamos assim. Fica muito claro também na literatura dos colonizadores a intenção de que eles tinham para com a nossa terra, né? Então, assim, o brasileiro era praticamente ignorado e só se exaltava ou só se preocupava com as nossas terras, com os atributos ali materiais do Brasil.
Vemos também de que esse fator egocêntrico e de que essas falsas desculpas para forjar ali uma cultura exploratória tiveram um profundo impacto na formação da cosmovisão do homem nacional. E aí a gente vai evoluir agora para uma segunda fase desses autores. Silvio Romero já é um autor, então, que ele tem um modo, digamos assim, que influenciou de forma... Ele foi influenciado, lógico, mas também influenciou bastante a literatura brasileira, né? Então, principalmente ali a literatura da história, né? Dos historiadores brasileiros. Nós vemos aí em uma leitura de Silvio Romero uma influência muito forte do evolucionismo. Então, assim, Darwin já tinha ali apresentado suas ideias e nós vemos que o homem nacional ele passa a ser descrito a partir de uma fonte, a partir de uma leitura naturalista, a partir de uma leitura evolucionista. Então, Silvio Romero, por exemplo, ele aponta esse fato de que a história brasileira não tinha sido escrita por brasileiros, por autores brasileiros, digamos assim, e de que, na verdade, nós não tínhamos praticamente uma literatura brasileira. Os poucos autores nacionais que nós tínhamos não passavam de mimetizadores de cultura estrangeira. Então ele fala o seguinte, olha, o Brasil não teve praticamente nenhum autor, nenhum historiador brasileiro, e os poucos autores que nós tivemos eram mímicos, pegavam ali a cultura do exterior, principalmente Portugal e França, e reproduziam ali sem prestar atenção no que eles estavam trazendo, no contexto cultural que eles estavam trazendo para o país. Então, uma coisa que ele vem a propor, que é uma coisa positiva na sua literatura, é a autocrítica. Então ele fala o seguinte, olha, a gente já tem condições de se posicionar contra aquela história narrada pelos portugueses. Também já temos condições de criticar esse romantismo ao índio e ao negro. Então, assim, isso daí é uma questão positiva dentro da literatura de Silvio Romero. Mas a literatura também, se nós formos pegar, por exemplo, a história da cultura brasileira, essa sua obra, nós veremos o seguinte, de que Silvio Romero aponta para 5 fatores determinantes da história do Brasil. E ele fala o seguinte, todo brasileiro é um mestiço. Então, quando não no sangue, nas ideias. Então ele coloca o seguinte, de que essa ascendência portuguesa, indígena e negra, aliada ao meio físico em que o brasileiro estava disposto, além do mimetismo, eram os fatores, digamos assim, caracterizadores do homem nacional. Então percebam aqui algumas questões. O evolucionismo e o naturalismo é muito presente nessa leitura. Ele está colocando o seguinte, olha, a raça influencia o caráter. E o homem brasileiro é o homem brasileiro por sua ascendência, pela mistura que houve ali entre europeus, entre índios e entre negros, bem como a questão da geografia do Brasil, bem como essa questão do calor, bem como essa questão da abundância, da produção natural, digamos assim, e isso teria influenciado de modo significativo o homem nacional. Essa questão, por exemplo, de ser um tanto devagar, ou essa questão de ser um tanto amável, essa questão de não se preocupar tanto com os meios de produção, tudo isso ele vai apontar a causas naturais. Então, Silvio Romero ele tem essa leitura um tanto darwiniana, digamos assim, do homem brasileiro. Alfonso Celso de Figueiredo, ele vai para um outro caminho. Então, ele pega ali de novo o romantismo, e ele exalta o Brasil sobre medida, também de modo completamente utópico. Ele escreveu uma obra chamada Por que me ufano do meu país, de meu país, e nessa obra ele elenca ali 10 características do brasileiro de que ele teria orgulho. Então ele tenta, na verdade, por meio de uma ilusão,
né? Ele tenta, por meio ali de um esforço linguístico, simplesmente ignorar os problemas do país e exaltar somente os lados positivos. Ele coloca o seguinte: o elevado sentimento de independência do Brasil, a hospitalidade do povo brasileiro, a afeição à ordem, à paz e ao melhoramento, paciência e resignação, doçura, longanimidade e desinteresse, escrúpulos, espírito caridoso, acessibilidade, tolerância e ausência de preconceitos de qualquer ordem e honradez. Esses seriam traços ali do brasileiro que Alfonso Celso de Figueiredo ele elencou ali na sua obra Por que me ufano de meu país. E é interessante porque acaba que isso, como eu falei, assim, vem a formar a cosmovisão do brasileiro. E acaba que muitos que leem aquilo de modo não crítico, começam a repetir ou a mimetizar aquele tipo de fala, né? E sendo que eu tenho todo um cenário que contradiz esse tipo de fala, né? Então, isso em historiadores, ou em autores, melhor, colocando contemporâneos. Né? Então, assim, nós podemos ver como que, na verdade, e a obra de Afonso Celso de Figueiredo, ele é próximo ali já à independência do Brasil e tal, então percebe-se que é uma obra nitidamente encomendada, né? Então, assim, que tenta exaltar o nacionalismo. Ainda na mesma obra, né, Alfonso Celso ele fala o seguinte, de que os políticos no Brasil sairiam mais pobres do que quando entram na política. Vou continuar aqui para vocês terem uma ideia do quadro que ele pinta aqui do céu, do Brasil. Ele fala que os magistrados, mesmo sendo insuficientemente remunerados, seriam justos em suas decisões. Magistrados insuficientemente remunerados. O brasileiro seria ainda patriótico. As eventuais faltas de iniciativa que nós poderíamos ver aqui no povo, no homem nacional, seriam vícios que a educação poderia resolver, né? Então não seria muito um problema ali de caráter, mas seria um problema mais educacional. E de que uma certa indolência brasileira, muito criticada por vários autores, nem tão patrióticos assim, nunca foi, de fato, uma barreira ou um impeditivo para o progresso do país. Então ele já tem ali uma visão muito mais positiva, um tanto, repito, sempre utópica do país. Mas ele também coloca dentro dessa mesma obra, ele ainda traz o mesmo conceito, a mesma ideia evolucionista. Então, assim, ele também é adepto dessa questão. Ele coloca de que, na verdade, esse caráter do brasileiro teria sido moldado por fatores biológicos endógenos e exógenos. E exógenos. Então, por exemplo, essa questão da ascendência, essa questão da tipografia, essa questão da geografia, essa questão da produção, da abundância material do país, tudo isso teria contribuído para a formação do homem brasileiro. Só que a gente vê, por exemplo, autores contemporâneos enxergando a mesma questão de um modo muito negativo e de um modo muito positivo. Então, assim, percebam também, pessoal, de que como o evolucionismo e como o darwinismo ele impactou a formação de grade de cosmovisão do homem brasileiro daquela época. E não só daquela época. Isso daqui, na verdade, marcou a forma de se enxergar o brasileiro e como o brasileiro ele mesmo se enxerga. Né? Então a gente vê como que isso teve um impacto, digamos assim, bastante marcante dentro dessa cosmovisão. E a gente começa a perceber traços bastante nítidos de racismo. Exatamente, por exemplo, ele vem a falar, dentro dessa mesma obra, Por que me ufano de meu país, de que existiria uma mescla de raças superiores e de raças inferiores, que poderiam ter produzido indivíduos ali de qualidade duvidosa, né? O que ainda seria aliado ao clima e outras questões aí biológicas da vida do brasileiro. Então a gente começa a ter aí um forte racismo também moldando a cosmovisão do homem nacional. Seguindo essa mesma linha, então, eu vou me utilizar agora de um clássico da literatura, né, do Brasil, assim, do historiador Euclides da Cunha, que escreveu Os Sertões, a campanha de Canudo. E aqui, por exemplo, a gente vê de um modo muito claro essa questão do problema étnico do brasileiro. Então, assim, Euclides da Cunha, ele vai fortalecer
fortalecer esse discurso racista que se instalou já no Brasil. Então ele fala, por exemplo, que essa questão das misturas das raças seria um problema que por muito tempo ainda desafiaria o esforço dos melhores espíritos. Então, assim, essa questão da mistura de etnias para Euclides da Cunha seria algo fundamental, algo que moldava o caráter do homem nacional. Ele fala ainda que a colonização teria dividido o Brasil praticamente em dois. Eu teria ali o sul, e quando eles remetiam ao sul, ele estava falando de São Paulo ali, basicamente, de homens de espírito aventureiro, de homens de espírito nobre, enquanto que o norte teria ali, na verdade, basicamente, homens imóveis ou amorfos. Então a gente já vê também uma leitura um tanto bairrista e segregária, tentando definir o homem brasileiro. E ele vai um pouco além. Aqui, em Euclides da Cunha, a gente já vê uma preocupação com o psicológico do homem brasileiro. Algo que nunca tinha surgido de um modo muito nítido aí na literatura sobre a questão. E ele fala que, na verdade, esse traço psicológico do homem nacional seria algo que o desabonaria. Então ele fala que a cultura, na verdade, pensando do ponto de vista do psicológico do índio, seria algo que desabonaria essa raça do Brasil. E isso aliado também aos negros. Então ele fala o seguinte, olha, a psicologia indígena aliada à psicologia do negro, quando essas raças se misturam, isso traria um fator psicológico ao homem nacional que o desabonaria. Então ele fala o seguinte, ele fala de que a origem portuguesa ligaria o brasileiro a alguma estrutura vibrátil intelectual do celta. Então, assim, o celta, os portugueses ligados aos celtas. Então ele fala que, na verdade, os portugueses ainda trariam um pouco de esperança aí ao povo brasileiro. Mas os traços indígenas, que seriam um tanto, digamos assim, na leitura de Euclides da Cunha, um tanto preguiçosos, aliado a essa questão dos negros que seriam ferozes, trariam esse desabono aí ao homem nacional. Então percebam essa ideia totalmente deturpada, totalmente antibíblica, totalmente nociva, que vem a formar aí a primeira grade de cosmovisão do homem brasileiro. Um ápice, digamos assim, ou um grande marco do racismo na história do país, surge com Nina Rodrigues. Então, Nina Rodrigues, ele tenta também traçar aí as características do homem nacional, do homem brasileiro. E ele praticamente, ele escreve uma obra chamada As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil. E ao tentar, assim, estratificar essa questão de responsabilização penal, ele desconsidera, basicamente, tanto índios quanto negros como capazes perante a lei. Lógico, isso daí a gente vê inclusive hoje em dia no nosso próprio Código Penal, a questão da responsabilização aí de, digamos assim, de incapazes quando alheios, digamos assim, à sociedade e detentores de uma cultura própria. Mas esse não era o viés que Nina Rodrigues tentava explorar na sua obra. Ele falava o seguinte, ele falava de que o homem nacional, e aí se referindo àquela época romântica, da leitura do homem nacional, teria sido bastante influenciado pelos jesuítas e teria sido bastante influenciado pelo romantismo francês, pelo que, na verdade, assim, as reais faculdades mentais dos índios e dos negros e dos mestiços não foram analisadas de modo verdadeiro, digamos assim. Ele coloca de que os índios seriam um caso perdido e de que os negros poderiam ser úteis desde que domesticados, embora ainda pudessem conservar traços libertinos. Então, assim, percebam aqui, ele ainda fala o seguinte, a raça negra seria incompatível com a raça branca, bastando-se perceber o clima em tais etnias, de onde tais etnias teriam surgido. E ele cita um grande defensor dessa questão da divisão racial, que foi Huxley. E Huxley ele fala o seguinte,
Nenhum homem de bom senso, bem esclarecido sobre os fatos, poderá crer que, em geral, o negro valha tanto quanto o branco, e muito menos seja-lhe superior. Então perceba como que aqui a gente falou um pouco isso, né, dentro da aula passada sobre educação. Muitas vezes nós temos a questão da humanidade empregada ao homem ou vista sob o ponto de vista cultural ou do ponto de vista educacional, sendo que a Bíblia ela não trata isso como o fator definidor de alguém como o homem. A Bíblia fala que todos foram criados à imagem e semelhança de Deus, e ponto. Isso é o suficiente para o traço de humanidade que a todos os seres humanos permeiam. Isso é o que define, não é se a pessoa é educada do ponto de vista formal, não é se a pessoa é culta, não é se a pessoa é de determinada etnia, e percebam aqui como que esses valores contrários à Bíblia passam a dominar a cultura brasileira. Então, assim, isso é bastante prejudicial a uma cosmovisão cristã. Isso é totalmente contra aquilo que a Bíblia traz a respeito do homem. E foram esses autores aí que basicamente dominaram a segunda fase. Essas fases também, pessoal, que eu separei em primeira, segunda e terceira fase, isso é uma questão própria, tá? Isso é minha, isso foi meu. Isso não há aí em nenhuma... Não existe essa divisão em nenhuma literatura, tá? Então, assim, isso eu dividi simplesmente para tentar facilitar aqui a nossa conversa e o nosso aprendizado. E dentro desse contexto tão perturbado, digamos assim, surgem algumas vozes mais lúcidas e vozes que nós podemos ainda perceber que a graça comum de Deus existia nas mentes brasileiras aí desses historiadores e filósofos dessa segunda fase aí da análise do homem nacional. Manuel Bonfim é um autor que eu gosto, um historiador que eu já acho bastante interessante, e ele já faz uma outra leitura do homem nacional. Ele não fala que o brasileiro é dessa forma por conta da mistura de raças. Ele não fala que o brasileiro é dessa forma por conta do clima. Ele não fala que o brasileiro é dessa forma por esses motivos evolucionistas e étnicos que esses autores da primeira e o início da segunda onda vêm a tratar. Ele fala, na verdade, o seguinte, olha, o brasileiro ele é dessa forma por conta de sua colonização. Daí ele fala o seguinte, ele fala que as civilizações portuguesas e francesas e holandesas também até certo ponto, mas ele não se refere tanto aos holandeses, mas praticamente aos portugueses e franceses, falam que eram civilizações grandiosas em tempos passados. E de que esses povos, principalmente os portugueses, quando colonizaram o Brasil, já era ali uma sociedade decaída. E de que esse parasitismo, exatamente que movia Portugal dentro de seu propósito colonial, foi exatamente aquilo que veio a marcar o traço da personalidade do brasileiro. Então o brasileiro ele começa a agir daquela forma porque foi educado a tanto. Então eu tenho aqui, na verdade, uma ótica que extrapola a biologia e passa a analisar, digamos assim, um traço mais cultural, um traço mais histórico, digamos. Eu deixo de tentar fazer uma análise simplesmente evolucionista e passo a analisar contexto. Então isso é bem interessante dentro da literatura ali de Manuel Bonfim. Ele coloca o seguinte, para analisar uma sociedade eu preciso analisar a sua história. Então isso é bem importante, não basta eu analisar a sua ascendência, eu tenho que analisar o seu contexto cultural. Isso vai ser também bastante presente na obra de Paulo Prado, que fala o seguinte, na verdade, os nossos colonizadores já eram atrasados. E esse atraso se replicou aqui na nossa estrutura cultural. Então ele coloca que o brasileiro, na verdade, seria um povo triste. Ele coloca que o brasileiro seria um povo, digamos assim... Ele coloca, olha que interessante essa ideia de Paulo Prado, ele coloca de que, na verdade, o brasileiro vivia a buscar emoções. Olha o que começa a aparecer aqui, o coração.
Então nós começamos aqui a ter um vislumbre aí de uma cosmovisão um pouco mais apurada, ou de uma análise de cosmovisão um pouco mais apurada. Paulo Prado fala de que o coração do brasileiro estava sempre a buscar emoções. E isso levaria à criação, à formação de um povo supersticioso e com bastante, digamos assim, e com bastante fertilidade de vícios. Exatamente por uma busca de algo que pudesse satisfazer o desejo de seu coração. Né? Então, por exemplo, ele vai colocar aqui de que ele vai remeter a sensualidade, por exemplo, não ao negro, mas ao colonizador. Ele vai falar que essa excessiva sensualidade do povo brasileiro, então olha que interessante aqui. Paulo Prado ele vai falar que o povo brasileiro é sensualizado e não o negro, como nós vimos antes. Né? Então, assim, aqui ele já fala de que o povo como uma cultura, o povo em geral, ele é um povo dado à sensualidade. E isso teria sido causado não pelo negro ou pelo índio, mas pelo português. Então, na verdade, Paulo Prado ele já coloca essa questão também do sincretismo. Ele coloca o seguinte, olha, o negro que foi retirado de modo abrupto ali de sua terra natal e de sua cultura, e o índio também, essa mistura toda causou uma série de sincretismos, tanto de religião, tanto quanto de pensamento, esse tipo de coisa causou um impacto muito grande na cultura brasileira. E ele fala o seguinte, olha, o português, pela sua extrema lascívia e pela sua miscigenação, era engraçado isso, porque ao mesmo tempo que existia uma cultura de dominador e de dominante, o português não se importou em se misturar. E ele fala que isso foi um traço que diferenciou, por exemplo, o Brasil dos Estados Unidos. Ele fala que o colonizador americano não se misturou com o povo primitivo, nem com os escravos trazidos para os Estados Unidos. E isso se manteve ao longo da história norte-americana. Enquanto que no Brasil, o português, por ter essa sensualidade exagerada, simplesmente não se importou com isso. Então, essa dominação, essa noção de domínio passou para a área sexual. E ele vai falar exatamente isso, de que o índio ele foi dominado e o negro foram dominados nessa seara que visava não somente a reprodução, mas visava a satisfação de prazeres desses dois povos. Né, tanto dos portugueses aí quanto dos espanhóis. Então ele fala que esses colonizadores foram responsáveis, digamos assim, por esse traço da cultura brasileira. Ainda Paulo Prado ele já tem também uma visão um tanto mais razoável a respeito das etnias nacionais. Ele fala o seguinte: todas as raças parecem essencialmente iguais em capacidade mental e adaptação à civilização. Né? Então ele diz que, na verdade, o negro e o índio eles se apresentariam, na verdade, de modo inferior, não por serem uma sub-raça, mas por falta de oportunidades. Então, olha só que leitura já... parece que a gente tem... Assim, parece não, nós temos os mesmos problemas há séculos. Esses problemas que o país enfrenta não são problemas novos, mas aqui eu já tenho uma leitura um tanto mais razoável, um tanto mais acurada desse cenário. O negro e o índio, do ponto de vista cultural, eles não se apresentariam atrasados por conta de suas faculdades mentais, por conta de suas raças, mas por conta de uma exclusão da sociedade. Ele fala que mentalmente todos eles teriam a mesma capacidade, o que é óbvio. E ele vem a falar o seguinte, olha, eles não se mostram de tal forma por conta de um problema social. E ele vai além, ele fala a respeito das misturas, assim, dessa miscigenação racial, e ele trata isso de modo positivo. Muito embora Paulo Prado ele se apresente aí de um modo muito mais sensato desse ponto de vista da análise racial, ele também não se desprendeu aí totalmente de todos os preconceitos, digamos assim. Nem também
totalmente do ponto de vista da análise naturalista do povo brasileiro, né? Então ele analisa essas misturas aí de raças, né? Ele fala que a mistura do branco com o índio foi uma mistura boa, teria sido uma mistura boa, porque o sangue do índio predominaria e, na verdade, isso traria, digamos assim, um indivíduo forte. Mas já uma mistura entre brancos e negros, o sangue negro também predominaria e isso traria, digamos assim, indivíduos fracos do ponto de vista moral e do ponto de vista físico, né? Então, assim, a gente percebe que ele não se desprende totalmente, mas ele já entende melhor, ele já tem uma visão um pouco mais sensata a respeito de tudo isso. E em Análise ao Negro, ele faz uma leitura bem razoável também, que ele fala que embora se verifique essa questão de que o negro poderia ser apático e de que o negro poderia ser de ter um valor moral inferior, digamos assim, na sua leitura, ele fala que isso não foi culpa, digamos assim, do negro por si só, mas de que isso teria sido culpa do processo escravagista, né? Então ele fala que, na verdade, haveria o fator psicológico que atuaria de modo bastante atuante aí dentro da raça dos negros. Ele fala o seguinte: o negro teria sido um escravo, né? Então, além dos horrores da escravidão, né, de se privar o corpo, se privaria a alma, né? E isso, na verdade, essa filosofia de senzala que ele chama, teria marcado de modo definitivo os negros, né? Então, assim, mesmo após a abolição da escravatura, esse fator psicológico teria ficado marcado, digamos assim, dentro exatamente dessa cultura dos negros no país. Então a gente vê um avanço, mas a gente ainda vê que há vários problemas também aí na leitura de Paulo Prado. Enfim, Paulo Prado também traz uma primeira leitura com uma cosmovisão religiosa do homem nacional. Então isso é bem interessante. Até agora, se vocês perceberam, ninguém basicamente falou a respeito da religião no país, né? Então, assim, nem o único exemplo que eu trouxe aqui do Frei Vicente de Salvador, nem ele mesmo falou sobre a questão da religião, né? Então, assim, Paulo Prado, dentro dessa questão de que eu tenha conhecimento, foi o primeiro autor que trata isso de um modo consciente dentro da formação do homem nacional. E ele fala que no Brasil teria faltado a chamada resistência puritana. Ele fala o seguinte: olha, o Brasil foi colonizado por católicos. E isso teria tido um impacto muito grande dentro da formação do homem nacional, ao contrário dos Estados Unidos, a quem ele sempre se remete, onde lá, né, a colonização teria tido um viés bastante forte lá dos puritanos. Então ele vem a falar de que esse desenvolvimento tão baseado em hierarquias e um desenvolvimento tão atrasado e devagar teria sido por conta do catolicismo que aqui chegou. E ele fala mais ainda, ele compara, já naquela época, ele vai comparar, por exemplo, o Brasil com a China, uma questão tão atual, né? Então Paulo Prado, ele já fala como que o Brasil era burocrático, como que ele era um trambolho. A expressão que Paulo Prado faz é que, na verdade, a administração do país era um trambolho naquela época, né? Então, assim, a gente sempre teve esse problema, digamos assim, de excesso de burocracia no país. Daí ele falava o seguinte, que a polícia defende criminosos, de que no Brasil há altas barreiras comerciais internas, de que há uma excessiva desorganização distributiva de bens, de que o dinheiro surge por decreto sem lastro, basta, né, um papel. Riquezas naturais são vendidas a troco de nada. A falta de educação seria uma característica marcante, com um alto índice de analfabetismo e despreparo. A rara produção intelectual, em sua maioria, é crítica do estrangeiro. Olha que leitura tão atual Paulo Prado faz do homem brasileiro. Então, assim, Paulo Prado, ele traz isso, ele fala o seguinte: olha, nos Estados Unidos eu teria lá os huguenotes, eu teria lá os menonitas, eu teria aquele pessoal que veio da Europa, principalmente no contexto pós-reforma protestante, e eles teriam procurado um novo lugar para criar suas famílias, um novo lugar para ter ali as suas práticas religiosas, né, praticarem ali os seus cultos. Eles não teriam ido ali simplesmente para explorar e voltar para suas terras. Eles não queriam acabar, sugar, parasitar as terras em que eles estariam passando a morar, mas eles realmente teriam enxergado seus novos lares como novas pátrias.
ao contrário, como uma nova pátria, ao contrário do português e do homem brasileiro. Então, Paulo Prado faz uma leitura muito nesse sentido, né? Então, assim, o Brasil seria teria uma cultura bastante de se alimentar com o que é de fora, de importar tudo. Então, Paulo Prado fala isso. Aqui se importa bens aqui de consumo, aqui se importa cultura, aqui se importa valores, e de que simplesmente a política é o único assunto que teria interesse para o homem brasileiro. Então, a gente vê aí já essa leitura um tanto atual de Paulo Prado a respeito do homem nacional. E o último autor que eu quero trazer aqui para vocês é Gilberto Freire, né? Gilberto Freire, ele tem uma grande influência de Franz Boas, e ele vem a fazer uma leitura também bem interessante do homem brasileiro. Ele reconhece, logicamente, de que a forma de produção, ele reconhece no país o forte movimento de tentativa de pureza racial e de como que isso surge dentro de uma noção extrativista e parasitória do homem europeu. E dentro da sua obra Casa Grande e Senzala, né, um clássico também, ele vem falar de que como que essa cultura das casas grandes e das senzalas moldaram o homem nacional. Como que essas zonas a Casa Grande ela funcionaria como ambientes de confraternização, onde não haveria dominadores e dominados, né? Então, dentro desse contexto, ainda assim, não era um contexto amigável, mas era um contexto sádico, né? Então, assim, a gente vê ali os senhores, né, explorando não somente a terra, mas o povo também de todas as maneiras possíveis. De que essa ideia de Casa Grande e Senzala seria uma grande forma de representar a cultura do homem brasileiro, né? Então, assim, essa questão mesmo dessa aparente amizade, havia uma forte ideia de domínio, né? Por exemplo, ele aponta o problema da hiponutrição, né, dos negros, né? Então, como que eles convivem ali e são tão mal nutridos? Isso seria exatamente por conta dessa questão, né? As doenças sexualmente transmissíveis também teriam um papel na formação do homem nacional, a bioquímica também. Então, assim, a gente já vê aí Gilberto Freire analisando uma série de fatores, inclusive a cultura e a política, para marcar os traços do homem brasileiro. E, de novo, ele aponta o catolicismo como um grande molde do homem nacional. Ele fala exatamente o traço que o brasileiro tinha de depositar riquezas e depositar suas esperanças aos pés de imagens, né? Aos pés ali das igrejas católicas e das imagens católicas. E ele fala que como as igrejas eram simplesmente suntuosas e enormes dentro desse período também. E ele traz isso mais uma vez por conta aí da herança portuguesa. Então esse foi, na verdade, o segundo bloco de autores. Agora eu vou partir com vocês para o último bloco, o terceiro bloco de autores aí dentro de uma leitura do homem brasileiro. Uma obra que vale a pena a leitura chama-se Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Então, Sérgio Buarque de Holanda, ele vai criticar a confusão que o homem brasileiro faz entre a coisa pública e a coisa privada. Ele vai falar que o brasileiro trata tudo como se fosse seu, não no sentido bom, mas no sentido negativo, no sentido de que eu posso fazer aquilo que eu quero, independente de quem seja esse objeto de que eu estou cuidando. Então, ele vai falar que não existe essa divisão entre público e privado, e de que o público seria uma ampliação do círculo familiar. Isso é bem importante, uma leitura bem atual também do país, né? Ele fala que, na verdade, essa questão do familiar deveria ser abolido do Estado, né, como já era visto desde os filósofos gregos. Ele não está falando que a família deveria ser abolida do Estado. Ele está falando de que esse modo de tratar tudo como família deveria ser afastado do Estado. Então, o homem público, por exemplo, coloca o seu sobrinho, o seu filho, para exercer um cargo ali público exatamente porque é sua família, né? Ou então ele toma conta daquilo, do dinheiro público, como se fosse seu. Isso aqui é meu, eu estou aqui nessa função e isso faz parte aqui do meu contexto familiar, vou tomar conta disso como se fosse meu, né? Então, assim, Sérgio Buarque de Holanda ele vai criticar essa forma de que o homem brasileiro se porta diante do que é público.
Ele também fala de que o sistema industrial do Brasil ele seria um sistema industrial malvado, digamos assim, maligno. Né? Ele coloca o seguinte, de que ele é um sistema industrial que separa empregadores e empregados. Ele na verdade, favorece aí o desaparecimento das estruturas de relacionamento. Então ele coloca também de que isso favorece ainda mais essa distância entre os poucos que dominavam e os muitos que eram dominados. Ele levanta também a questão da educação familiar. Ele coloca de que a responsabilidade dos filhos muitas vezes eram retiradas pelos pais e de que se criaria ali filhos sem noção nenhuma de responsabilidade. E isso também é bem importante. A gente vê como que a queda afeta a família e como que essa questão da falta de atribuição de responsabilidade, de correção, de instrução, ele é algo que a cosmovisão cristã, dentro do contexto de redenção, aplica à família. É importante que a família exerça o seu fator de correção, de instrução. E Sérgio Buarque de Holanda fala que isso foi perdido no Brasil. De que, na verdade, não se educa o indivíduo para fora, não se educaria o indivíduo para a vida social, mas se criaria um indivíduo estritamente ligado aos pais e estritamente dependente de ser provido de todas as coisas. Né? Então isso é uma questão bem interessante da leitura de Sérgio Buarque de Holanda. Surge, então, Sérgio Buarque de Holanda, ele é responsável por uma expressão que marca muito o homem nacional, que é o homem cordial. Sérgio Buarque de Holanda ele vem trazer essa ideia de cordialidade ao homem brasileiro, mas não é uma cordialidade saudável, não é a cordialidade do sentido de educação, no sentido de civilidade, não é isso. A cordialidade a que Sérgio Buarque de Holanda se refere é ao coração, é o homem movido pelos impulsos do coração. Né? Então, cordial, do grego, ele traz a ideia, ele remete exatamente ali ao coração. Então, seria o homem movido pelo coração. Olha que interessante a visão de Sérgio Buarque de Holanda em relação ao brasileiro. Seria um homem emotivo. Né? Então, assim, ele traz isso, inclusive, dentro da seara religiosa. Então ele coloca que o brasileiro não possui reverência religiosa. Ele traz Jesus para o sambódromo, para sambar junto com seus fiéis. Né? Por exemplo, então essa expressão, inclusive, essa alegoria é ele que traz dentro de sua obra. Então ele coloca que a falta de reverência religiosa do brasileiro exatamente se dá por essa questão da cordialidade. Essa questão, por exemplo, intimista com os santos, ele coloca também a mesma questão. Ele fala, olha, todo brasileiro tem o seu santo. Todo brasileiro tem um altar na sua casa. Todo brasileiro se acha íntimo de algum santo. Então não se vê isso, inclusive essa questão da religião é algo que mimetiza a cultura do brasileiro. Inclusive no protestantismo. Ele coloca que isso, inclusive, alcança a esfera do protestantismo, de que começa também a absorver essa falta de reverência tão presente no catolicismo. E é importante a gente olhar essa questão da cordialidade dentro do conceito de coração que a gente vem estudando ao longo de nossas aulas de cosmovisão cristã, de como que a cosmovisão é a centralidade do nosso coração. E isso é muito presente, ainda que Sérgio Buarque de Holanda não tivesse essa compreensão, ele traz isso de um modo muito lúcido, de um modo muito claro. E ele fala que essa cordialidade foi herdada também dos portugueses. Ele fala que basicamente no Brasil ninguém se trata pelo sobrenome, de que eu chamo praticamente todo mundo pelo diminutivo, né? De que, na verdade, eu tenho aí essa tentativa de sempre me favorecer por conta do relacionamento. E ele fala assim, essa cordialidade de chamar as pessoas pelo diminutivo, de buscar uma intimidade maior, não é para se ter amizade sincera. Sérgio Buarque de Holanda vai falar de que isso é uma tentativa de se dar bem. Isso, na verdade, começa a surgir aí o jeitinho brasileiro, né? Não, na verdade, eu trato a pessoa bem esperando que ela me trate bem, de que eu tenha ali um retorno com essa intimidade. Né? Então ela vai se lembrar de mim, ela vai me favorecer e tal. Então perceba essa visão tão real que Sérgio Buarque de Holanda traz aí a respeito do homem nacional.
Um outro autor, Caio Prado Júnior, ele vai tratar na sua obra Formação do Brasil Contemporâneo também sobre essa questão, mas ele vai além. Então a gente viu aí, por exemplo, com Silvio Rodrigues e tal, Silvio Romero, perdão, a gente vê a questão de como que a colonização ela teve um impacto dentro da formação do homem nacional. Mas Caio Prado Júnior fala o seguinte, olha, parar na colonização não é suficiente. Para eu estudar aqui o homem nacional, eu tenho que estudar a cultura do homem que colonizou o país. Não simplesmente começar da colonização para frente, mas eu tenho que começar da história daqueles povos que vieram para o país. Então ele tem ali, na verdade, uma visão mais ampla. Ele fala o seguinte, olha, a descoberta da América não foi uma aventura. Na verdade, era a tentativa ali das companhias marítimas, que já eram empresas falidas, de tentarem reaver e reavivar o comércio. Então, ele coloca que há um desprezo pelo continente descoberto. Ele vai falar o seguinte, de que para que eu analise a história ou a cultura de alguém, eu não devo analisar os pormenores da história, mas eu devo analisar isso dentro de um largo período de tempo. E isso, dentro do Brasil, eu tenho que exatamente pensar nisso, né? De que eu venho de um país ali onde eu tenho um sistema real, um sistema, né, um sistema monarquista, né, de governo. E como que essa questão de dominação, de dominadores e dominados vem aqui para a formação. E de que isso, por exemplo, na região norte da América, como a gente já falou aqui, foi totalmente diferente, né? Então, Caio Prado Júnior ele vai destacar de novo essa mesma ideia da diferenciação de propósitos aí de colonização. Mário Vieira de Mello ele vai trazer uma questão que nos é muito cara aqui dentro dessa conversa. Ele traz a questão do conceito de memória para análise de cultura. E essa questão, por exemplo, de memória, não é simplesmente daquilo que eu me lembro, né? É a questão mesmo de se analisar, assim como Caio Prado Júnior falou, o contexto cultural de quem trouxe, de quem foi responsável pela colonização. E ele traz de um modo muito claro essa questão do problema da cultura francesa aqui no país. E ele fala que, muito embora a colonização tenha se dado basicamente pelos portugueses, a cultura escolhida pelo brasileiro não foi tanto a cultura de Portugal, mas foi a cultura da França, né? Porque parecia muito mais interessante culturalmente falar, né? Era muito mais sofisticado, digamos assim, se referir à cultura francesa do que à cultura portuguesa. E ele fala exatamente isso. O problema do brasileiro, do homem nacional, foi ter importado a cultura francesa sem ter vivido o que a França viveu. E ele fala isso, olha, o Brasil não tinha, digamos assim, um contexto histórico, a herança da França para ter adotado os ideais românticos da França, né? Então isso é uma questão bem interessante. A Revolução Francesa foi um marco ali dentro da história da França, né, que teve todo um contexto histórico que o Brasil não teve, o Brasil não viveu. E ele fala que essa criação importada do país, ao invés de ter levado o Brasil ao fim que ele desejava, na verdade acabou por afastar o Brasil mais ainda da cultura da França, por exemplo. E afastou mais ainda o Brasil de ter uma cultura própria. Então o Brasil acabou meio que no meio termo ali, acabou que meio que perdido nisso tudo. Ele fala que o Brasil pegou o que havia de pior na Europa, né? Então, assim, o Brasil ele pegou uma França pós-revolução desprovida de qualquer esperança, desprovida ali de qualquer rumo definido dentro da história. E ele pega aquilo e traz para o Brasil. Então, mas ele traz isso sem ter vivido aquilo que a França viveu. E é exatamente essa França desacreditada que o Brasil adota como modelo de cultura. E aqui, por exemplo, o Brasil ele teria descartado duas grandes contribuições valorosas que ele poderia ter se aproveitado, né? Que teria sido sobre a ótica ali de Mário de Mello, seria a cultura da Companhia de Jesus, né? Então uma cultura, digamos assim, religiosa, bem como também as culturas barrocas e arcádias também. Então ele fala que o Brasil ele se desapegou disso e importou simplesmente a cultura francesa. E qual o problema disso? Nós vemos muitas vezes aí, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, o positivismo de Comte, ele moldou a mente do brasileiro.
Né? Então, assim, basta ver, por exemplo, Machado de Assis, ele faz uma crítica bem legal, assim, Mário de Vieira de Mello faz uma crítica bem legal sobre Machado de Assis, como que ele representava isso. Machado de Assis era um brasileiro, um mestiço, né? Mas ele se via como um branco e europeu. E ele criticava tanto isso nas suas obras, mas ele vivia isso. E ele fala que essa forma, esse espírito positivista francês, herdado basicamente de Comte, teria moldado um homem brasileiro que não era brasileiro de fato, de que teria vergonha de suas origens e que tentaria ser aquilo que ele não era. Então essa percepção de Mário Vieira de Mello é bem interessante também. E pessoal, aonde tudo isso desemboca? Né? Já finalizando aqui a nossa aula de hoje, então, sobre a leitura do Homem Nacional, eu recomendo bastante a obra do reverendo Vadislau Martins Gomes, uma obra chamada Sal da Terra em Terra de Brasis. É uma obra extensa, mas ela é uma obra bem completa. Ela vai tratar ali, ele faz uma leitura do homem nacional partindo exatamente dessa questão dos autores da nossa literatura. E é bem interessante essa visão que ele traz para a gente. E isso daí ele contextualiza depois com a missão da igreja. Né? Qual é a missão da igreja frente ao homem brasileiro? Frente a essa cultura que nós estamos imersos, como que nós como igreja devemos nos portar? Né? Exatamente sendo sal, né, em terra dos Brasis. Então é uma leitura bem interessante. E aí, olha só que relato tão realístico assim, e tão pontual ele faz. O povo brasileiro é povo de alma quase nobre. Quase não fosse o vento mascate que impulsionou as primeiras velas, de ar quase ingênuo, não tivesse aprendido a ser matreiro, e desgastado pela insídia do pecado que lhe rouba a honra e o ensejo. Muito legal essa definição do homem nacional aí, do reverendo Vadislau. E é bem bacana que agora a gente pode ter uma visão do homem brasileiro do ponto de vista de uma cosmovisão cristã. Ele traz, na página 34 da obra, eu queria destacar um pedacinho que ele fala o seguinte: tristemente, o Brasil, logo no início de sua história, rejeitou a verdade evangélica em troca da praticidade e do oportunismo da pregação jesuíta, que, em vez de ensinar obediência à verdade, forneceu uma filosofia de obediência como verdade. Vem daí a índole passiva, obediente e ordeira do povo brasileiro, tão sem verdade pela qual viver, e sem viver. A voz desse evangelho, que não pode ser o mesmo, pois sua prática não é análogo à sua teoria, confundiu a mente brasileira. Muito legal, assim, também essa visão aí do reverendo Vadislau. Ele fala o seguinte, olha, mais uma vez essa questão do catolicismo, ele fala o seguinte, olha, nós não tínhamos a obediência à verdade, mas deveríamos obedecer por obedecer. E isso aliado à questão da ordem e progresso que foi importado da França, marcou o homem nacional. Né? E mais ainda, o que ele coloca é que o evangelho desse povo brasileiro não correspondia entre credo e prática. Né? Ele fala exatamente isso. Por isso que não pode ser o mesmo, pois sua prática não é análoga à sua teoria. E isso é uma missão da igreja. A igreja, o corpo de Cristo, para ser eficiente na sua pregação, ele deve aliar prática com teoria. E isso é uma questão que nós vimos, então a gente levantou aí uma série de desafios que nós devemos romper em Cristo quanto ao homem nacional. Não devemos ter essa visão simplesmente darwinista, não devemos muito menos ter uma visão simplesmente étnica, muito menos devemos ter também uma visão positivista francesa, também não devemos ter uma visão que ali a questão da bioquímica e da biologia do homem brasileiro. Não é essa a forma correta de se apurar e se identificar os traços do homem nacional. Ali nós temos relances parciais, quando verdadeiros, né? Porque a gente viu tanto também de besteira, digamos assim, que foi falado ao longo da história do país. Mas essa visão do reverendo Vadislau é uma visão bastante atual e uma visão teorreferente que nós podemos aí nos servir. Em um outro trecho de sua obra, fala-se o seguinte: para comunicar a graça de Deus ao povo brasileiro, teremos de entender, além de nossas origens, como é que chegamos ao ponto em que estamos.
O Brasil que se vê aí é uma mistura do nacionalismo latino-americano com internacionalismo ou globalização. O povo brasileiro crê em alguma coisa que não crê. Aspira direito e respira injustiças. Mantém uma ética privada e outra pública. Promete abertura e vida boa ao indivíduo enquanto a massa é mantida sob controle social. E noticia a sensibilidade ao belo e o fenômeno artístico enquanto publica a mediocridade e o feio. Então, de novo, nós vemos aqui discursos desconectos à prática. Nós vemos aqui o problema do mimetismo cultural. Nós vemos aqui o problema de simplesmente não se entender um contexto em que nós estamos inseridos. E como é que nós resolvemos tudo isso? Como é que nós podemos, então, dar solução? Mais uma vez, eu me aproveito aqui da obra do reverendo Vadislau, que fala o seguinte: a influência religiosa no Brasil tem sido motivada pelo temor de homens, não pelo temor de Deus. Cada um quer ser mais abençoado, mais bem-sucedido, mais espiritual, e só consegue se outros forem menos abençoados, menos sucedidos e menos espirituais. As pessoas vivem por aí com medo de dor e de pressão, medo de rejeição ou perda, e medo da falha ou perda de poder. Este temor de homens, que nasce do senso falso de necessidades sentidas, cria ídolos religiosos que jamais podem salvar. Uns se promovem e outros seguem porque precisam de figuras messiânicas que alimentam suas necessidades. Tristemente, a igreja é responsável pela idolatria cultural do nosso povo, porque escolheu projetar uma imagem de sucesso de TV, de shopping, de terreiro, que nada tem a ver com a projeção da glória de Deus. Então, exatamente esse é o nosso desafio: projetar a glória de Deus como igreja, mesmo ante um cenário tão nefasto do homem nacional. Espero que vocês possam refletir sobre isso e entender um pouco melhor de onde a ideia do homem brasileiro surgiu e como que ela se desenvolveu ao longo do tempo e como que a cosmovisão cristã oferece uma resposta a isso e é o remédio a esse problema do nosso país. Até a próxima. Obrigado.